Bem-vindos! Hoje a gente vai conversar sobre o pós-impressionismo. O pós-impressionismo, ele é o último assunto do capítulo 2 do livro de vocês, e ele vai tratar de uma série de artistas que não conseguem ser catalogados em nenhum outro lugar. Eles são muito diferentes entre si, a única coisa que eles têm em comum é que eles vieram depois do impressionismo e antes das vanguardas europeias. Então não dá para falar que existem características específicas dessa escola, né? Se é que a gente pode chamar de escola. Por isso que o título que eu coloquei aqui é o rebanho pós-impressionista. É um monte de ovelha, cada um pinta do seu jeito, mas a gente colocou esse título de pós-impressionista por conta do tempo em que eles produziram. Estou falando do Seurat. O Seurat, ele é um pontilhista, que nós vimos na última aula, o Toulouse-Lautrec, o Cézanne, o Gauguin e o Van Gogh. Estou muito animada, gente. Essas pinturas são muito legais. Espero que vocês gostem. Então, esses artistas, eles são importantes porque cada um deles vai influenciar alguma vanguarda europeia mais para frente. Então, o Gauguin, o místico Gauguin, ele vai fazer um uso das cores que vai influenciar o fauvismo. O Cézanne, ele vai ter uma estética Minecraft que vai auxiliar muito a produção dos cubistas. O Van Gogh, com toda aquela sua produção intensa, vai dar vazão aos sentimentos e vai ser uma grande inspiração para o expressionismo. E o boêmio Toulouse-Lautrec, ele vai fazer os primeiros cartazes que vão ser grandes influenciadores da publicidade moderna. Vamos começar pelo Toulouse. Toulouse-Lautrec é um personagem ímpar na história da arte. Ele era filho de uma família muito rica, mas quando ele tinha 10 anos ele caiu e ele quebrou as duas pernas. E as pernas dele nunca se recuperaram, gente. Ele ficou um adulto com uma perninha atrofiada. Isso fez dele uma figura meio grotesca e ele não se encontrava dentro desse ambiente burguês e rico da família dele. Então ele encontrava consolo nos bares, nas ruas de Paris. Ele vivia em Montmartre, que é aquele bairro boêmio de Paris, pintando entre os cabarés e as casas de prostituição. Ele vai ser um grande pintor dessa vida moderna que está se iniciando, desse final de século. Ele vai retratar esses lugares que são muito alegres, mas sem medo de revelar o lado frio e a decadência dessa civilização. Nossa imagem de abertura é o Toulouse de chapéuzinho, uma coisinha meio bonitinha, e um cartaz dele do Moulin Rouge, que foi a principal casa noturna e cabaré de Montmartre nessa época. A gente vê como que a publicidade dele, né, como esses cartazes publicitários são incrivelmente originais. Ó. Essa ideia de você escrever o título 3 vezes em vermelho com essas letras é inaugurado por ele. Fazer essas sinuetas pretas dessas figuras, como se elas estivessem em um círculo, dá muito dinamismo para esse cartaz. Também a sinueta desse dançarino em primeiro plano, e essa dançarina maravilhosa que ocupa a posição central é a Louise Weber. Gente, essa mulher vai aparecer em vários quadros dele, é como se fosse a preferida musa dele, é uma mulher muito, muito assim, só nessa época, né? Porque olha isso, ela era florista, dançarina, domadora de animais e mulher canhão. Então tem várias, né? Uma variedade de apresentações que tinham nessas casas noturnas. Olha que lindo! Isso é um retrato do próprio Toulouse-Lautrec com essa gulosa Louise Weber. Os dois estão aí comendo um pãozinho, bebendo vinho. Olha como a estética dele é muito própria. Gente, é inacreditável, é meu pintor preferido. Ele tem esse ambiente noturno que reverbera essa pincelada. Ó, aqui no caso é tinta óleo e tinta guache misturada em papel cartão, porque ele levava o papel cartão e fazia essas pinturas no bar, enquanto ele vivia a vida noturna. Aqui a gente tem um vinho, mas nessa época bebia-se muito absinto, inclusive foi uma crise na França. O absinto tem 90% de álcool, gente, é muito intenso, é uma bebida verde, e diz que você vê uma fada verde nas alucinações do absinto. Ela é super representada nesse fim de século. E aí, ó como tem uma superfície que é toda arranhada, granulada, parece até que ele usou giz de cera, né? Lembra um pouco dos impressionistas e dessa vontade de modernização que os impressionistas trazem. Mas ele tem um estilo que é muito próprio. Ele não está preocupado em capturar a luz solar sobre os objetos, não. Ele tem uma preocupação que é muito mais poêmia, de retratar esse ambiente. Esse vídeo que vocês
depois eu mando para vocês, tem no YouTube, é bem bonitinho, são as dançarinas de Cancan do Moulin Rouge. Aqui, algumas pinturas maravilhosas, de novo, no papel cartão. Só que aqui ele já usa, ó, giz pastel oleoso. E a gente vê que o giz pastel, para ele, é um instrumento perfeito. Também é uma mulher que trabalha meio que no circo, ó, ela tá com esse tutu amarelo, o cabelo preso para cima. E ela está se vestindo, o que mostra que Toulouse-Lautrec era muito íntimo dessas figuras, né? Como é que ele tá no quarto enquanto essa mulher está se vestindo? O que ele estava fazendo lá? Ele transita muito por esses ambientes íntimos dos bares. E aqui um cartaz da Jane Evers, que era uma grande dançarina da época. Olha como ele moderniza. Você tem essa pessoa tocando um baixo acústico e aí tem esse braço do baixo e o próprio baixo, o instrumento faz uma moldura. Incrível. Se vocês forem fazer design gráfico, gente, ó, inspirem-se nesses cartazes do Toulouse-Lautrec. Esse é o Moulin Rouge, o principal palco de Montmartre e que ele representa bastante. A gente vê essas mulheres bem vestidas, esses homens de cartola, e parece um ambiente muito animado, né? Mas vocês veem que tem um quê de loucura, que tem um quê de febre, como se ele mostrasse essas figuras. Ele não pinta, né, a melhor versão dessas figuras, elas têm um quê de decadente. Ele mostra, sem medo, o lado macabro, não macabro, né? Mas esse lado triste, esse lado depressivo de estar sempre na vida noturna. Ele não tinha uma vida feliz. O Toulouse-Lautrec, gente, ele morre muito cedo. E ele morre de alcoolismo e de sífilis, né? Ele viveu intensamente. E era entre essas figuras estranhas, a mulher domadora, a mulher canhão, que ele se identifica, porque ele era um outsider completamente pela sua deformação física. Mas esse quadro, inacreditável. Primeira coisa que chama atenção é essa mulher verde, né? Olha essa luz verde, que tem tudo a ver com o absinto, com a loucura, com o delírio, e essa luz verde que bate sobre o rosto dela e que tem um contraste muito grande com o cabelo amarelo, o lábio vermelho. As cores complementares aqui, elas vibram muito, mas elas vibram de uma forma febril. Não é aquela mesma iluminação impressionista, né? Tem um que é um pouco mais embaixo. Além dessa luz verde alucinatória dos ambientes internos, a gente tem muito uso do laranja. Olha esse recorte que bacana desse, eu não sei o que é isso, desse balcão, que faz uma linha diagonal que dá muito movimento para essas figuras, o espelho ali atrás, ó. Toulouse-Lautrec é maravilhoso, gente. A dança no Moulin Rouge, olha como muda, né? Aqui a gente tem um quadro mais verde e aqui um quadro mais alaranjado, mas ainda continua essa contraposição do verde e do laranja. Gente, verde e laranja não é cor de vômito, né? Não é cor de náusea. Tem um quê aqui do absinto que lembra um pouco da ressaca, como se ele curasse a ressaca com bebida. Eu sei que eu estou falando porque eu sei que ele era um grande boêmio, mas dá para ver esse tom febril nas obras dele, né? E aí você tem esses dois dançarinos aqui, que interessante. Essa é a gulosa que apareceu no outro slide. Percebam como essas figuras estão cortadas, ó, a composição sangra, né? E quando eu digo que a composição sangra, é porque essas figuras, ó, elas estão partidas. Isso é o recorte fotográfico que o Degas já utilizava, né? Tem muita semelhança com o Degas, principalmente porque eles pintam os ambientes internos. A Yvette Gilbert também era uma das grandes musas dessa época. Você tem retratos dela, ó, que são bastante lisonjeadores, ela jovem, ela bela, mas você tem também ela decadente. Ela aqui, ó, com as pelancas do braço caindo, esse rosto muito maquiado, ela velha para a idade. Não é só o lado bonito da noite que ele pinta também a decadência. E fala-se muito sobre decadentismo nessa época. Daqui a pouco vão surgir os simbolistas. Esses artistas que eu estou apresentando não são simbolistas, mas é mais ou menos na mesma época que vai surgir as Flores do Mal, do Baudelaire, que vai falar sobre a embriaguez, sobre a vida noturna, que foi chamado bastante de decadentismo francês. Essas são as minhas preferidas. Gente, olha esse laranja como brilha aqui. Isso é tinta a óleo no papel cartão. Poucas telas ele fez, né? Ele fez muito dessas obras mais móveis para ele poder pintar durante a noite.
Essa daqui, ó, se chama a inspeção médica. Gente, essas prostitutas de Montmartre estão submetidas a um exame médico. Tem um médico que pede para que elas ergam as saias para ver se elas têm sífilis. Que é a coisa mais decadente, que é a visão mais crua, nua e crua dessa vida noturna que essas mulheres passando por uma inspeção médica. E, de novo, olha que chocante. Onde que o Toulouse-Lautrec está para observar uma inspeção médica? Ele está sentado no sofá enquanto isso acontece, né? Como ele era íntimo, como ele transita com essas figuras. E essas prostitutas, gente, elas não são retratadas como um esplendor de sensualidade. Não, ele mostra a dimensão mais humana, de proletariar-se mesmo que elas estão submetidas. Tem um filme bem legal, se vocês quiserem assistir, chama Moulin Rouge. É um musical com a Nicole Kidman e que fala bastante dessa vida noturna. O Toulouse-Lautrec aparece. Ele aparece tipo com um circo, assim, porque ele é uma figura meio grotesca. Tadinha, né? Não grotesca, mas os freak, né? A imagem do freak, do outsider, que fica bem evidente, tanto no filme quanto, enfim, em toda a carreira do Toulouse-Lautrec. Gostaram? Meu preferido, gente. Adoro Toulouse-Lautrec. Falei rapidinho, mas falei tudo. Qualquer dúvida, só sinalizar, tá bom? Vamos falar agora, nós temos que falar ainda do Cézanne, do Gauguin e do Van Gogh. O Cézanne. Gente, o Cézanne é o nerd. O Cézanne, ele é o cientista, aquele que olha para a paisagem e se dedica muito em fazer a representação exatamente do jeito que ele quer. E ele fez mais de 90 quadros sobre essa paisagem, gente, e ele brigava com a mão, ele tentava chegar onde ele queria, ele não conseguia, ele passava a unha cheia de tinta e rasgava os quadros dele. Então, uma figura assim muito excêntrica. E o Cézanne tem uma história que é engraçada. Ele foi conhecer o Renoir, ele é dessa época, né? Ele expôs junto com os impressionistas. Ele foi conhecer o Renoir, todo fino, da burguesia, pintor da alegria, estendeu a mão para cumprimentar e recolheu. Olhou para a mão do Renoir e falou: "Você não é um pintor. Você não tem tinta debaixo das unhas." E não cumprimentou o Renoir, olha só. Vamos falar sobre a técnica dele, gente. Falei que ele tem uma estética meio Minecraft. Vocês conseguem ver a geometrização das formas? Ele olha para essa paisagem e ele quer transformar essas casas, esse morro, essas árvores em cubos, cilindros, esferas. Ele geometriza aquilo que ele vê. Lembra um pouco do impressionismo, né? Principalmente essa tela, mas prestem atenção. No Monet, no pontilhismo, no impressionismo como um todo, a gente tem uma dissolução visual na tela. É como se os pixels fossem se afastando e a tela fosse meio derretendo. O que o Cézanne faz é o contrário. Em vez de dissolver, ele cubifica. Então, é muito mais rígido, é muito mais contrito, é muito mais próximo, por exemplo, do Minecraft. Alguns artistas, alguns livros, né, por exemplo, a Graça Proença, o Gombrich, chamam essa estética de protocubista, porque é quase o cubismo do Braque e do Picasso. Mas isso é um anacronismo, né? Você olhar e falar assim, ó, você é quase cubista, mas ele nem conhecia os cubistas. Ele é importante por si. Natureza morta. Vocês estão vendo a ideia de você olhar para a natureza e traduzir ela em cilindros, em cones, em cubos, em pirâmides, né? Ele geometriza completamente e ele chega a quebrar com as regras da perspectiva tradicional. Ele sabia pintar de forma acadêmica, mas ele recusa a fazer esse tipo de pintura. Parece que essas laranjas, se elas estivessem realmente sobre uma mesa assim, elas já teriam caído, né? Ele não claramente tem um ponto de vista que você não sabe se é de frente, se é de cima. O importante é que ele geometriza tudo isso. Essa é a Madame Cézanne, a esposa dele. Olha como ela parece um boneco de madeira. Como ela tá assim, ó. Lembra um Lego, né? Geometrizado, meio Minecraft também. Os braços são transformados em cilindro, o rosto bem oval, o tronco dela um triângulo, o próprio corpo dela, né? Tem um triângulo aqui, outro aqui. Geometriza. Beleza? Então, Toulouse-Lautrec, a vida boêmia. Cézanne, a geometrização da forma. Gauguin é um místico. Gauguin, ele era parisiense, ele tinha filhos, esposa em Paris e ele estava
de saco cheio de ser um contador. Ele resolve que ele vai ser pintor e ele abandona a família dele. Ele entra num navio e vai para o Panamá conhecer a verdadeira espiritualidade. Ele fica na América Central, ele vai para o Haiti, para o Panamá, ele vai pintar essas mulheres indígenas, essas civilizações tradicionais. Ele vira meio que um xamã, assim, é bem esquisito. Porque ele morava num chalé isolado de todo mundo, no meio de uma tribo indígena, e ele tinha, assim, umas 4, 5 esposas que serviam ele, e ele fundou, tipo, sei lá, uma comunidade hippie, mística. Ele estudava várias religiões, e principalmente religiões da China, da Índia, do Oriente, sabe? Tem um que é bem oriental aqui. O que é importante a gente saber do Gauguin? Ele faz uma pintura que é relativamente tridimensional, existe uma volumetria, mas ele não usa esse sombreado tradicional, ele não usa o ponto de fuga tradicional. E o mais interessante, as cores. Gravem isso no coraçãozinho de vocês. Esse rio é vermelho. Esse cachorro é laranja. Olha como as cores são intensas. A paleta de cores dele é muito viva. Muito, muito, muito viva. E são cores completamente arbitrárias, né? Por óbvio que esse rio não era vermelho, mas ele quis retratar o rio vermelho, fazendo a contraposição com o verde. Lembra que o vermelho e o verde são cores complementares? Só que não para criar um ambiente febril e alucinatório, como acontecia com o Toulouse-Lautrec, mas para criar um ambiente mais místico, mais religioso. Parece que tudo flutua, não é? Essas cores são meio bidimensionais e elas evaporam, parece. Visão após o sermão, a gente consegue entender isso melhor. É uma série de mulheres religiosas, de freiras, elas estão ajoelhadas e elas estão rezando. Elas estão ajoelhadas na grama e tem uma vaquinha passeando nessa grama. Mas, gente, que cor que é essa grama? Vermelha. Vocês já viram grama vermelha? Não, né? Porque o que ele quer mostrar é que, embora elas estejam aqui sentadas na grama, elas estão também num ambiente que é completamente espiritual, porque elas estão rezando. E aí elas estão rezando após o sermão. Então teve um sermão e aí contou-se sobre Jacó lutando com um anjo. E aí você tem a vaquinha, essa árvore, que nem parece uma árvore, parece meio que uma divisória, e nesse fundo vermelho, o Jacó e o anjo lutando. É como se fosse uma visão religiosa mesmo. E o uso das cores arbitrárias ajuda na composição desse clima sobrenatural, transcendental, etéreo. Essas são algumas das esposas do Gauguin. Essa daqui, nesse fundo roxo, a gente tinha 14 anos. Chocante, né? 14 anos, gente. E ela tá deitada, dormindo, e atrás dela um pesadelo está acontecendo. Então tem uma velha, esse fundo roxo. O roxo é uma cor que a gente associa muito ao Halloween, né? A bruxaria, o místico, e é o pesadelo. Beleza? O Gauguin, então, gravem. Ele super exótico, vai pintar essas mulheres indígenas e vai fazer um uso arbitrário da cor para evocar visões sobrenaturais. Esse uso arbitrário da cor vai ser muito usado depois pelos fauvistas. O Henri Matisse é um dos fauvistas que também vai continuar nessa ideia da cor arbitrária. Esse painel, gente, é imenso. É uma das últimas obras que ele fez. Deve ter, depois eu falo para vocês certinho, mas deve ter, assim, uns 3 metros de comprimento. Ele se chama, só isso, né? Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. São pequenas dúvidas, né? Acho que nunca vão ser respondidas. E aí tem todo esse caráter meio místico dessas figuras meio verdes no fundo azul, tem uma estátua do Buda, tem um velho, tem criança, tem uns gatos, tem alguém aqui central pegando uma maçã que faz referência ao pecado original, ao Éden. Enfim, super confuso. Tem muitos TCCs e dissertações de mestrado que tentam analisar a simbologia dessa obra, mas ela é bem complexa. Por fim, o Van Gogh. Nossa, teremos tempo para falar do Van Gogh. Gente, queria poder falar com vocês 6 meses sobre o Van Gogh. Mas vamos lá. Esse é um quadro de 1890. É do último ano da vida do Van Gogh.
Eu pensei em começar cronologicamente, mas eu acho que esse quadro ele traduz bastante esse momento específico que o Van Gogh vivia. Era o último ano e nesse último ano ele até parecia estar de bem com a vida, né? Ele já não estava esquecido, alguns pintores admiravam ele, retribuíam o apreço que ele tinha. Ele tinha exposto em Paris ao lado de Cézanne, de Renoir, de Toulouse-Lautrec, que inclusive vendeu uma obra, olha só, por 400 francos. Mas estava prestes ao suicídio dele. Essa daqui é uma das últimas pinturas que ele faz e ele já escreve cartas para o seu irmão falando que a obra dele estava indo por um caminho muito macabro e assustava ele. Ele pintava como um demônio, gente. Ele fez mais de uma tela por dia, às vezes duas. E ele nunca pintava em surto. Os surtos se davam durante esse processo, né? Ele fez essas pinturas em Alvres, não sei como fala, fica a noroeste de Paris, mais ou menos uns 30 minutos. E ele nunca foi tão original, tão ousado nas suas composições. São mais de 70 obras nesse período. E elas são traduções tumultuosas de como ele registrava suas experiências, né? Sempre em traço, em cor e revolucionando todas as possibilidades da pintura. Esse painel ele tem mais de 1 metro de largura, gente. Ele é gigante, chama-se Trigal com Corvos. E pode ser a visão de um pesadelo, né? Esses corvos malignos em cima de uma plantação, esse céu azul cobalto, como se estivesse numa tempestade. E essa plantação de trigo tem um caminho, ela vai para algum lugar. Só que vai de fato para algum lugar? Parece que ele usou o ponto de fuga, parece como se fosse uma seta que aponta para cima e que em vez de convidar a gente a entrar por esse caminho, nos barra, como se a gente caísse, tentasse andar uma escada em vertical e caísse, como se a tela inteira puxasse a gente para baixo. Talvez porque eu sei que foi uma das últimas telas que ele pintou e ele acabaria com a sua vida logo em seguida, então tem esse caráter meio apocalíptico para mim e para uma série de críticos também. Tem um documentário muito bom da BBC chamado O Poder da Arte. Já recomendei para vocês outras vezes. E o Simon Chama, que é esse inglês da BBC maravilhoso, ele vai fazer um comentário sobre esse quadro que é lindo. Ó. Em vez de um convite para entrar em um espaço profundo, parece mais uma barreira. Oticamente, não somos levados adiante, mas puxados para dentro e para baixo da densa e contorcida muralha de tinta. E é essa sensação que se procede de ser engolido vivo na paisagem e no quadro ao mesmo tempo. Lindo, né? Parece um bilhete suicida. Ele vai tirar sua vida algumas semanas depois, ele atira meio que sem querer no próprio peito e ele morre em decorrência dos ferimentos. O mais triste é que ele estava na fase mais criativa e prestes a ser reconhecido. E talvez o suicídio dele não tenha nada a ver com a sua produção artística, o que torna tudo mais trágico. Ele era bipolar, ele era epilético e ele tinha vários surtos muito intensos. Ele foi internado algumas vezes. Esse quadro também, um dos mais famosos, ele pinta dentro do hospício. Essa é a visão que ele tinha da janela do seu quarto. E aí aqui você vê uma árvore que vem lá em cima, toda uma paisagem no fundo, uma cidade, uma igrejinha e esse céu maravilhoso, convulsionando, esse céu que brilha e parece estar bêbado, não é? Tudo se contorce, tudo se ondula e brilha muito. Lindo, né? E mesmo o Gauguin, que era super econômico nos elogios e era um amigo dele, declarou, quando viu esse quadro: apesar da sua doença, você nunca fez nada tão equilibrado, sem sacrificar nada do sentimento ou do calor interior que toda obra de arte deveria ter. E nessa época é como se o pesadelo tivesse terminado. Os médicos consideravam que ele estava curado, milagrosamente. As tempestades psíquicas que ainda em abril haviam ameaçado tragá-lo converteram-se miraculosamente em energia criadora. E os médicos que cuidaram dele no hospital de Provença o declararam oficialmente curado. Esse aqui é um autorretrato de um dos psiquiatras dele, que atendia ele lá no hospício. É um dos meus retratos preferidos. Retrato do Dr. Cachet. A gente vê, ó, que lindo esse fundo
completamente rítmico, né? Uma pincelada que é muito gestual. Vocês percebem que dá para ver onde o Van Gogh passa? Dá para ver onde que o pincel dele ficou? O estilo dele é um estilo muito agitado, tem muitas formas em espiral, e a marca registrada dele é esse impasto grosso. O impasto grosso, gente, é a quantidade de camada de tinta que ele usa. É tanto. Eu nunca imaginei. Eu cheguei no museu, eu só consegui olhar aquilo. Gente, parece que vai cair a tinta, sem brincadeira. É um tanto assim, ó. Uma camada muito grossa. Dá vontade de passar a mão, de sentir a textura. Pelo amor de Deus, nunca façam isso. Você não pode passar a mão numa obra de arte, porque a gordura, ela estraga as telas, tá? Não passem a mão. Mas que dá muita vontade de dar. E as formas são simples e as cores são brilhantes. Esse aqui são as principais características do Van Gogh. Já coloquei porque se a aula não desse tempo, a gente já tinha tudo colocado. Mas eu queria conversar com vocês sobre algumas outras obras. E aí eu queria falar da história do Van Gogh. O Van Gogh, ele tem essa predileção pela cor e ele queria fundar uma igreja, gente, a Igreja Popular da Cor. Ele seria o pastor dessa igreja popular da cor. A cor é importante e a fé também. Os pais dele, o pai dele era um pastor holandês, Van Gogh é holandês, e ele foi pastor, gente, imagina só. Ele resolveu que ele foi pastor de uma igreja evangélica e ele viveu ali na Holanda numa comunidade de mineradores, uma comunidade muito pobre, muito pobre. Ele foi expulso porque ele, enfim, era o Van Gogh, ele tinha práticas pouquíssimo ortodoxas e ele não voltou, ele continuou vivendo naquela vila sem ser financiado e aí ele vendia desenhos que ele fazia com carvão. Então ele olhava para esses mineradores de carvão, desenhava e conseguia sobreviver vendendo esses desenhos. Essa daqui é a filha da Cien. Ele vai se casar com uma prostituta alcoólatra grávida que já tinha 2 outros filhos. Imagina o pai dele. Quase morreu do coração, né? Essa daqui é a Cien também. E ela que larga ele, imagina. Essa prostituta não consegue aguentar o Van Gogh e larga dele. Esses são os retratos que ele faz na época. Vocês veem que são retratos escuros, que é muito próprio dessa fase que é chamada fase holandesa dele, a fase do começo. Ele está aqui no sacerdócio, mas ele ainda não ouviu a cor. Ele ainda não foi fundar a Igreja da Cor. E esse é o quadro mais famoso dessa fase holandesa dele, chama Comedores de Batata. Você tem essa família pobre reunida debaixo dessa luz comendo. As mãos são super nodosas, ó. E eles têm rosto como se fossem focinhos. A palheta de cores é muito escura, ela é praticamente marrom e laranja. Isso é um quadro lindo. Tentei transmitir a ideia de que essas pessoas estão comendo batatas à luz da lâmpada. Cavaram a terra com as mesmas mãos que agora levam ao prato. Trabalho manual, comida ganha honestamente. E ele vai ouvir a cor. Ele quer pintar, ele sai da Holanda e ele resolve que ele precisa ir para Paris. E aí ele para em Antuérpia, que é uma cidade da França, antes de Paris. E lá ele faz esse quadro, olha só, Café Noturno. Tem aquele brilho febril da vida noturna, né? Mas não é nada otimista. Olha como as pessoas estão sozinhas, como as pessoas estão solitárias, né? Essas luzes adquirem um tom bem infernal, a perspectiva é confusa. Ela deixa a gente um pouco tonto. Eu vou continuar, e aí depois vocês, se precisarem sair, vocês podem assistir o vídeo, tá? Em Antuérpia, ele não tem amigos. Ele vive solitário. Os únicos amigos que ele faz é o carteiro. O carteiro que vai levar as cartas na casa dele e ele se apaixona pelo carteiro, não amorosamente, né? Mas ele é muito carente de família. Ele adora a família do carteiro Roland. Gente, aí. Esse carteiro, gente, olha como ele retrata com muito carinho, né? Tem um brilho azulado nessa barba, esse ritmo que é super ondulado, e ele desenha um fundo cheio de flores. É nitidamente o carinho que ele tem por esse carteiro. E ele faz retrato da família inteira dele, ó, o retrato do filho de 17 anos dele, das crianças, ó, retrato de um homem. Aqui o retrato da mulher do carteiro, de novo.
o carinho que ele sente, né? Essas mãos firmes de mãe, ele sente falta da mãe. Ele sente falta da mãe, essa mão firme da mãe que segura o berço. Essas são essas figuras familiares para ele, né? E aí o fundo que é super vibrante, metade vermelho e metade esses padrões decorativos de flores. Em meus quadros eu quero dizer algo de consolador, como a música diz. Quero pintar homens e mulheres com um toque eterno, cujo símbolo era no passado a auréola que tentamos representar por meio do brilho e da vibração das cores. Vocês percebem a auréola nessas figuras? Claro que não é aquela auréola natural, mas é uma expressão de dignidade colorida. É diferente daqueles comedores de batata, né? E os girassóis, gente? Em Antuérpia e depois em Ovres, ele adora pintar os girassóis. O amarelo é a cor preferida dele e ficou o símbolo dele, né? Olha como a gente consegue ver a pincelada dele, bem gestual, esse impasto grosso. E nesse período, ele conhece os japoneses, gente. Ele vai numa exposição de arte japonesa e ele vira um otaku. Ele adora o Japão, ele estuda o Japão, várias gravuras. Esse aqui é o vendedor de tinta. Ele pegava tinta fiado sempre, ele estava sempre sem grana. Quem financiava ele era o irmão mais novo dele, o Theo. E aí ele faz alguns retratos para tentar ganhar dinheiro. Um desses retratos ele fez para o dono da loja de tinta e fez o Pierre Tunic. Gente, sério? E aqui no fundo ele coloca uma série de gravuras japonesas, ó. O que ele diz sobre os japoneses? Será que não é semelhante a uma verdadeira religião que os simples japoneses nos ensinam? Vivendo na natureza como se eles fossem flores. Parece-me que não se pode estudar a arte japonesa se tornar mais contente e feliz. Devemos retornar à natureza, apesar da nossa educação e nosso trabalho num mundo de convenções. E ele faz vários estudos das gravuras japonesas. Ó, essa é a gravura, essa é a pintura dele. Como que a perspectiva da gravura japonesa é diferente, tem uma árvore em primeiro plano, lá atrás das figuras, eles não usam as técnicas convencionais de perspectiva, de claro escuro, mas são muito intensas. E ele se estuda completamente, ó, a gravura japonesa, o que o Van Gogh faz. É nitidamente inspirado. De novo, a gravura aqui, a gravura japonesa e o que o Van Gogh faz. Olha como os japoneses têm uma noção muito clara de perspectiva, mas que não é aquela perspectiva do Renascimento. O Japão nunca passou pelo Renascimento. Ele tem uma estética que é muito mais caricatural e muito moderna. Quando a gente falou do impressionismo, eu destaquei para vocês que a exposição de arte japonesa vai ser uma dos catalisadores do impressionismo. Eles vão olhar e falar assim, eu não preciso obedecer meu professor de desenho. Existem outras formas de se expressar que não a partir do Renascimento. E eles vão super adotar, o Van Gogh, principalmente, esses princípios da arte japonesa. Só que ele estava muito instável e o irmão dele estava com muito medo. Então, o Van Gogh diz que gostaria de fazer uma república de artistas e que ele tem um amigo, o Gauguin, que está precisando de um lugar para morar, e o Theo resolve bancar o Gauguin e o Van Gogh para que o Van Gogh tenha uma companhia. Gente, ele enlouquece, ele está muito feliz que o Gauguin vai encontrar com ele, ele é como uma noiva esperando o marido chegar, ele prepara a casa, ele desenha o quarto em que o Gauguin vai dormir, sabe aquela pintura famosa do Van Gogh, o quarto? Enfim, é o quarto do Gauguin, assim, já preparei tudo para você. Ele fez a cadeira do Van Gogh, que é uma cadeira de palha, que lembra a barba dele, com um cachimbo, e a cadeira do Gauguin, onde o Gauguin vai sentar, que tem uma vela, que tem cores quentes, tentando representar a personalidade do Gauguin. E o Gauguin ficava completamente sufocado, ele pintava com o Van Gogh, mas ele não aguentava mais os surtos de loucura dele e todo esse ciúme doentio que ele tinha pelo Gauguin. Esse é um autorretrato do Gauguin, olha só, é ele flutuando com uma auréola, que tem uma cobra que é super simbólica, uma maçã, um fundo que é metade vermelho, metade amarelo, parece que ele flutua, parece que as cores dele evaporam. E esse é o retrato que ele fez do Van Gogh. Olha como ele retribui toda a paixão do Van Gogh, né? Vocês acham que esse é um bom retrato do Van Gogh? Quando o Van Gogh viu isso, ele ficou muito triste. Ele falou, você não pintou a mim, você pintou a minha doença.
é o pintor louco dos girassóis murchos. Triste, né? E os dois eram água e vinho, eles eram água e vinho, enfim, eles eram completamente diferentes, água e óleo. O Gauguin falava pro Van Gogh toda hora, para de pintar assim, com tanto sofrimento, você não precisa sofrer tanto. Não pinta aquilo que você vê na sua frente, mas imagina, sonha. Você precisa colocar a cor de uma forma mais expressiva. E ele não entendia a produção do Van Gogh, achava um exagero que ele pintasse mais de um quadro por dia e como ele se comportava. E ele vai perdendo a paciência claramente. Mas para o místico Gauguin, né, a ideia da pintura é você se desligar da realidade terrena, é você usar a cor pura para vagar livremente no plano da imaginação. E ele falava para o Van Gogh sempre, não sofra tanto, né? Sonhe, sonhe. Mas para o Van Gogh isso não é possível, né? Não é possível você sonhar sem sofrer. O sofrimento, ele faz parte dessa criação do Van Gogh. E isso não significa que ele não sabe da cor, ou que ele não consegue ter os seus momentos místicos. O Van Gogh tem essa ideia da igreja popular, da cor. Só que a sua obra é diferente, né? O Gauguin, ele quer alçar voo. O Van Gogh, não. O Van Gogh puxa a gente para baixo, é uma força gravitacional que é diferente. Um é praticamente uma cor bidimensional, porosa, o outro não, é tecido, é rugoso, é o impasto, né? São coisas completamente diferentes, parece um tapete o do Van Gogh. E esse quadro talvez traduza tudo isso, chama-se O Semeador no Campo de Centeio. Nossa, é um quadro maravilhoso, gente. O Van Gogh não quer alçar voo, o Van Gogh quer derrubar o céu, olha só. Em Semeador, a gente tem essa figura que parece que está flutuando em um tapete, como Jesus andando sobre as águas, né? E o Van Gogh falou que esse é um quadro, um exercício acabado, que significa que ele trabalhou muito nesse quadro várias e várias vezes. A princípio, esse semeador ele tinha uma roupa branca, depois ele colocou o azul para que ele se dissolvesse melhor na paisagem. E a ideia é que ele obtivesse uma dissolução completa dessa figura na paisagem. É o trabalhador que está semeando, que tem esse trabalho duro diante do pôr do sol, né? E esse sol é um esplendor. É um derramamento de tinta, é um derramamento de cor, é um sol que sobe, que explode e que derrete completamente. E vocês percebem que tem esse movimento, né? De tudo aqui escorre, as sementes escorrem, os raios solares escorrem, é muita energia. O Van Gogh falava que esse quadro para ele era semelhante a um gozo. E realmente ele está se referindo ao prazer sexual, ao orgasmo, daquilo que sobe grande e explode, né? E tem um quê de cegueira que se dá logo após esse momento intenso de prazer, como se o tempo tivesse paralisado e todos os sentidos sucumbissem. Lindo, né? É uma ejaculação de emoção, de uma energia muito intensa. Qual o nome do projeto que o Van Gogh fez com o Gauguin? Ele queria fundar uma república de artistas.